Oi, eu sou a Marília Eu sou Mariana. e nós somos o Integra, uma rede sobre altas habilidades ou superdotação. Eu sou Mariana, eu sou pediatra, médica de adolescentes e sou mãe de uma criança com altas habilidades. Eu sou a Marília, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e pesquiso o tema das altas habilidades. Antes de mais nada, é importante a gente conversar sobre a teoria, para que a partir daqui a gente saiba que referenciais a gente está usando quando a gente fala sobre altas habilidades e superdotação. Ou seja, o que é isso? Para a gente depois aprender a lidar e ficarem mais claras as experiências. Para entender altas habilidades e superdotação, a gente tem que entender inteligência. Altas habilidades e superdotação é alguém que tem uma inteligência acima da média. Então, o que é inteligência? E com toda a liberdade aqui de um bate-papo, de uma troca de experiências, eu digo para vocês que para mim inteligência é adaptação. Porque muita gente vai falar assim, inteligência é memória, é eu gravar muitas coisas, é eu aprender rápido, né? E na minha percepção, Mari, extraindo o suco das teorias, e a gente fala um pouco mais de teoria lá para frente, inteligência é aprender rápido para se adaptar a um meio. O meio muda, a gente muda. O meio me dá elementos, eu aprendo a usar isso ao meu favor. E as altas habilidades nada mais são do que isso exacerbadamente. Isso a mais do que a média da população. Pô, legal, né? Então eu tenho mais. Pois é, mas ser diferente da média, ser divergente, pode trazer sofrimento, pode trazer desafios e, por sua vez, sofrimento. Então, sim, deve ser muito legal ser inteligente, mas, ao mesmo tempo em que eu sou mais inteligente do que a média, eu sou diferente da média. Isso significa que, em alguns momentos, eu vou funcionar diferente, pensar diferente, encontrar caminhos diferentes. Coloco aqui a minha opinião que, num ambiente saudável, isso não tende a ser um problema. Formas diferentes de funcionar, tá tudo bem. Mas nem todos os ambientes são assim. Em um ambiente onde só tem um jeito certo, só tem um caminho, isso pode gerar problemas. Eu achei bem legal assim essa parte da inteligência, né? Da gente olhar a inteligência como uma forma de se adaptar ao meio, porque uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo as crianças com altas habilidades, ou meu próprio filho, é um uso diferente uso de caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar, né? E muitas vezes esse uso de caminhos diferentes, ele sai do que a gente consegue entender, né? É muito comum lá em casa meu filho às vezes propor uma coisa que eu falo assim, você está viajando, isso aí não vai dar certo de jeito nenhum, né? Eu vou resolver um problema de matemática e aí ele fala assim, eu vou fazer desse jeito. E naquele momento, para mim, parece que vai dar tudo errado, não vai dar certo. E ele chega naquela resposta, ele chega na resposta de um jeito que eu nunca pensei que poderia chegar naquela resposta. Então, para mim, essa coisa da inteligência de se adaptar ao meio também tem uma ligação com essa criatividade, com essa coisa de como é que eu chego num lugar de uma forma diferente. Né? Então, essa coisa do criar o tempo todo, não só no raciocínio, como eu trouxe a sugestão aí da matemática, mas criar histórias diferentes. Então, eu vejo um filme, eu consigo imaginar como é aquele mundo, né? Eu vejo um desenho e eu consigo imaginar a história que está por trás daquele desenho, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho. Meu filho, com 3, 4 anos, ele desenhava e o desenho dele sempre tinha um risco, era sempre um risco. E a gente perguntava o que era aquele risco, e era o movimento do personagem. Então, tinha o bonequinho e tinha um risco do bonequinho. E dependendo de como era o risco, era se o personagem estava pulando, se ele estava correndo, se ele estava brincando. Então, essa coisa do olhar uma informação e conseguir extrapolar aquela informação além do que está dado ali, sabe? Criou mesmo uma forma de codificar, né? Exato. Aquilo ali. É, isso mesmo. Eu acho, Mari, que se a gente pensasse, né, que a gente vai ter uma facilidade, né? Essa pessoa vai ter uma facilidade para aprender, como eu falei, vai aprender mais rápido, vai saber
mais rapidamente sobre aquilo. Vai ter uma criatividade para encontrar caminhos diferentes. Você não acha natural que a próxima coisa que aconteça é bastante energia voltada para aquilo? Né? Então, é divertido, é diferente, eu consigo fazer de um jeito novo, aquilo vai me motivar, vai me atrair. Então, eu vou ter um engajamento com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu faço bem ou com aquilo que me interessa, para ir além. Então, é mais energia voltada para aquilo, mais tempo dedicado àquilo e uma vontade de superar até onde aquilo já foi, né? Eu acho que a gente consegue explicar de uma forma bem da nossa vivência, né? Com os pacientes e com as famílias. Sim. Existem teóricos da educação e da psicologia que há anos vêm investigando e descrevendo por que essas características aparecem, como elas aparecem e o que influencia essas pessoas para estarem melhor ou para terem mais dificuldade. E esse é um assunto para um vídeo ou mais. É um assunto que a gente gosta muito, embora ainda não exista um consenso. Então, dependendo do teórico, a gente vai usar termos diferentes, a gente vai usar raciocínios diferentes, e isso é uma coisa bem importante que eu aprendi na prática. Vale a pena entender os diferentes teóricos, o que eles têm em comum e o que eles pensam diferente. Vale a pena também entender qual é o teórico que está embasando uma ideia. Se você encontrar um livro, um outro vídeo por aí, um post nas redes sociais, não é mais Twitter, né? Um post no X, saber que diferentes teóricos vão trazer ideias diferentes. Bom, sabendo então dessas características principais, né, o que a gente pode observar numa criança que faz a gente pensar que ela possa ter, então, altas habilidades? Eu vou trazer algumas aqui que eu observei, eu acho que a Marília podia complementar também com outras. Então, primeiro assim, é uma criança que sobressai, então é uma criança que as pessoas olham e falam sempre, nossa, como ele é esperto, nossa, mas ele já está falando, ele tem 1 ano de idade, já está falando, então uma criança que consegue atingir alguns marcos de desenvolvimento, pegando lá desde o comecinho do nascimento, né? Consegue atingir alguns marcos de desenvolvimento um pouquinho antes do que as outras crianças da mesma faixa etária. Nem sempre isso acontece, mas isso pode acontecer. Então, acho que é legal saber que tudo que a gente vai conversar aqui são possíveis sinais, mas que nem todas as crianças vão trazer esses sinais. Então, acho que isso é importante a gente saber, né? Então, atingir algum marco muito rápido. Quando a criança fala, ela pode ter um vocabulário muito grandão, então trazer palavras extremamente difíceis para uma criança de 2, 3 anos estar falando. Com 2 anos já consegue criar frases grandonas, né? Consegue explicar tudo o que está acontecendo, consegue contar uma história do começo ao fim, que não é uma coisa que a gente espera de uma criança de 2 anos, né? Com 2 anos eu espero a criança falando uma palavrinha ou outra, juntando, mas essas crianças conseguem realmente se comunicar de uma forma muito diferente. Às vezes fazem conexões entre coisas que aconteceram em outro ambiente e algo que está acontecendo ali. Então, além da linguagem, da condição de falar, a gente percebe a condição de pensar, porque eu estou pegando algo da minha memória e me lembrando num outro momento. E essa memória que assusta, né? Eu falo assim, às vezes eu falava assim, eu tenho medo dessa memória, porque é aquela coisa de acontecer uma coisa há semanas atrás, há meses atrás, e a criança consegue recuperar aquela informação e trazer de uma forma que faz sentido também, não é só jogado ao nada, ela realmente traz aquela informação de lá. A gente passa num lugar que a gente fez um passeio e a criança lembra que passou por aquele lugar. Então, é uma memória que realmente chama a atenção da gente, né? Eu conheço adultos que dizem assim, eu me lembro de coisas da minha infância que nem os meus pais se lembram mais. Né? Então, aquela memória que, de fato, já estava ali muito marcada. Então, crianças que nessa idade, elas costumam ter interesses diferentes das outras crianças da mesma idade. Então, por exemplo, algumas crianças com 3, 4 anos vão gostar de vídeos mais infantis, tipo Peppa Pig, Galinha Pintadinha. Agora, essas crianças podem gostar de coisas que têm um pouco mais de conteúdo. Por exemplo, meu filho gostava de vídeos do Minuto da Terra, Ada Batista Cientista. Então, são vídeos que vão trazer mais informações. E a criança consegue realmente adquirir aquela informação e te contar aquela informação
É porque ela realmente compreendeu o que estava naquele vídeo, não é só assistir por assistir. Ela realmente compreendeu e consegue usar no dia a dia dela. Às vezes querer repetir isso depois, né? Ou a informação, ou o experimento ali, a experiência, né? Eles adoram fazer experiência. Eu fiquei pensando um pouco, Mari, nessa busca por novidades que a gente sabe que está presente disso que você está falando, é que muitos desenhos para essa faixa etária mais novinha são muito repetitivos e isso tem um motivo pelo desenvolvimento cerebral, né? De gostar da repetição, de gostar da previsibilidade. E a criança com altas habilidades poderia estar indo num caminho um pouco diferente, de gostar da novidade. Então, esse repetir fica entediante. Então, eu vou buscar outros, eu vou buscar novos, eu vou buscar, às vezes, um conteúdo um pouco de uma criança um pouco mais velha, porque ele repete menos, né? Então, fica mais interessante. E aí, pensando em criança mais velha, essa é outra característica, né? E crianças que têm essas habilidades costumam gostar de brincar com crianças um pouco mais velhas. Elas podem não brincar, né? Mas elas podem procurar realmente crianças um pouco mais velhas que vão ter um vocabulário mais parecido, que vão ter um conhecimento sobre alguma área um pouquinho mais parecida. Então, é aquela criança que numa festa de família, por exemplo, ou quando a gente vai para um parquinho, ela acaba se identificando mais com crianças um pouco mais velhas, porque ela vai buscar quem sabe falar a língua dela que ela está conseguindo falar. Isso. E se também é uma criança que tem essa facilidade de linguagem e não tem acesso a essas crianças mais velhas ou um outro tipo de preferência, ela vai poder ser líder na brincadeira, né? Então, propor uma brincadeira, guiar. Gente, abre um parênteses. Ser líder não é ser mandão, né? Ser líder é a habilidade de guiar o outro dentro também do seu interesse, de coordenar algo que seja interessante a todos. Então, ser líder não é eu mando e você obedece, porque isso não necessariamente é uma grande habilidade de coordenação, tudo isso pode ter um outro significado, mas o ser líder é eu vou propor brincadeiras novas, eu vou guiar essas crianças menores para que essa brincadeira fique mais interessante para mim. Legal. E acho que pensando um pouquinho da parte que traz desafio, eu acho que uma parte que eles têm muito, nessa idade era bem importante lá em casa, assim, é a coisa do eu quero fazer da melhor forma possível. Então, essa preocupação com o perfeccionismo, né? Que acaba gerando muito estresse mesmo, muito nervoso. Então, eu me lembro que o meu filho nunca gostou de pintar, ele nunca gostou de aprender a pintar. E por que ele não gostava disso? Porque ele queria pintar certinho. Só que ele tinha uma coordenação motora que ainda não permitia ele conseguir pintar certinho. Então, sempre que ele ia pintar, era uma frustração, porque ele não conseguia pintar tudo. E aí ele jogava tudo para o alto, ele rasgava o papel, ele não queria pintar de jeito nenhum, porque ele queria fazer de um jeito, mas ele ainda não tinha a capacidade motora para fazer daquele jeito. Então, isso eu acho que é uma outra coisa que chama muito atenção, né? E que leva os pais a procurar ajuda também. Também. E aí, é aquela ideia que a gente já viu, né, Mari, de que, poxa, mas essa criança, ó, ela nem pinta, né? Então, essa criança não tem uma habilidade acima da média. E aí a gente vai tentar entender os motivos pelos quais ela não pinta, né? Ou até pinta e já entrega, né? Não se dedica muito àquilo. E poderia ser algo assim, uma dificuldade de tudo aquilo que eu quero pintar, eu não consigo pela minha coordenação motora, porque a minha cabeça quer coisas a mais do que a minha idade, e aí eu me frustro, eu deixo para lá, eu desanimo, né? E essa é uma ideia que eu não sei se todo mundo conhece, que é a da assincronia. É quando eu tenho diferença entre as minhas próprias habilidades. Então, eu tenho a condição de pensar um super desenho, uma super pintura, mas a minha mão ainda não consegue fazer. Eu tenho a condição de compreender algo complexo, como a perda, o luto, o sofrimento do outro, mas o meu emocional ainda não consegue acompanhar e acolher e nomear todas essas emoções. Então, esse descompasso entre uma área em que eu já estou conseguindo e uma outra que ainda não consegue, chama-se assincronia. E pode ser uma causa ou de sofrimento ou de uma forma diferente dessas habilidades aparecerem no ambiente, né? E acho que pensando nessa coisa do emocional, né? Acho que outra coisa também que chama atenção é essa capacidade grande de empatia, né? De eu me colocar no outro e eu sofrer muito pelo que está acontecendo ali. Eu sempre conto que uma coisa que sempre chamou muita atenção da gente é que o meu filho ia assistir um filme infantil.
mas ele muitas vezes não conseguia terminar de assistir o filme, porque acontecia alguma coisa que para a gente era muito pequena, mas que para ele trazia um sofrimento muito grande. Era como se ele realmente estivesse vivenciando aquela situação que aconteceu com o personagem, e ele chorava desesperadamente, a ponto de não conseguir continuar assistindo aquele filme. Ou quando ele ficava sabendo de alguma coisa triste que aconteceu no mundo mesmo, ou com alguém, algum familiar, aquilo realmente era um motivo de sofrimento para ele. Então ele chorava muito, muito mesmo. Ele chegou a parar de querer assistir filme junto com as crianças, porque ele não queria chorar na frente das crianças. Então é um sentimento assim que extrapola, né? Parece que tudo é muito grande. Maria, a gente está aqui conversando e já ficou claro que as altas habilidades vão ter um lado A e um lado B. Um lado interessante, divertido, encantador, e um lado que pode trazer sofrimentos, dificuldades e desafios. Como foi para você essa diferença com o Arthur? Né? O que fez você precisar procurar ajuda para as altas habilidades? Quais dessas características foram determinantes? Para a gente em casa, a gente sempre teve uma suspeita de que ele pudesse ter precocidades e altas habilidades, né? Desde muito pequeno, justamente. Porque realmente desde muito pequeno as coisas boas apareciam, né? Ele falou já com muitas frases, ele tinha esse raciocínio muito rápido, ele gostava dessas coisas diferentes, ele chegou a pedir um modelo molecular para minha mãe de Natal com 3 aninhos de idade. Então, tudo isso encantava a gente, né? A gente via essas coisas muito boas nele. Mas ele, quando foi para a escola, e principalmente quando entra lá no primeiro ano, na fase em que eles param de ser só brincadeira, só o lúdico, ele começa a ter muitas dificuldades na escola mesmo, com essa adaptação da escola. Quando a gente olha para trás, a gente percebe que ele já tinha dificuldade anteriormente, porque ele nunca gostou do tédio, que é outra característica, né? Então, quando ele vai para uma escola e ele ficava o dia todo, e no segundo período ele não tinha atividades para fazer, ou ele tinha atividades que ele era obrigado a fazer, ele se sentia muito mal, ele ficava muito entediado. Mas isso não aparecia de uma forma tão intensa como foi depois no primeiro ano. E aí, a partir do primeiro ano, então, quando ele se vê numa posição em que ele tinha que se adequar aos outros coleguinhas, principalmente no sentido de conteúdo, né, de que eu tenho que seguir esse conteúdo que está sendo me dado, não posso trazer o que eu sei a mais, eu não posso trazer meus conhecimentos que eu adquiri assistindo a todos esses vídeos e ouvindo a gente falar com ele sobre esses conhecimentos, ele começa a ter alguns comportamentos de explosão emocional mesmo. Muito nesse sentido de eu estou entediado, eu não consigo lidar com isso aqui comigo, e aí de gritar e de brigar, né? Enfim, muitas coisas aconteceram nesse momento. E aí a gente começa a perceber que isso estava trazendo um sofrimento muito grande para ele, porque ele para de querer ir para a escola. E aí uma criança de 6 anos que para de querer ir para a escola, de que nem os amigos são legais na escola, faz a gente ficar muito preocupado, né? E aí nesse momento foi o momento em que eu pensei, agora está na hora da gente procurar ajuda. A escola me chama para fazer uma conversa, quando eu falo com a escola, o que vem é só a parte ruim, então é a criança desajustada. Eu cheguei a ouvir que ele era muito infantil para a idade dele, porque ele tinha uma dificuldade de entrar na escola, ele queria que eu abraçasse, desse beijinho e tudo mais, então ele não queria entrar na escola, já com 6 anos de idade, e aí para a escola era o quê? É ele que está errado, né? Não é que aqui está ruim, é ele que ainda não amadureceu, vamos pensar assim. Então, quando a gente percebe que para ele estava sendo um motivo de sofrimento muito grande, a gente busca ajuda. Então, vamos entender realmente o que está acontecendo nesse cérebro para a gente conseguir ajudar, né? Saber o que fazer aqui. Uma coisa que, quando a gente estava conversando sobre as dificuldades dele, me marcou, é que ele estava levando assuntos problemáticos para a sala de aula, né? E aí a gente vai ver quais são esses assuntos problemáticos que a escola disse, olha, ele está trazendo assuntos que não são adequados para a sala de aula. E aí quais eram, Mari? E aí, quando a gente entende quais são esses assuntos, eu imaginei muitas coisas. Mas o que a escola traz é que ele estava levando na aula de matemática, a professora ensinando sobre
números, né? Numerais até o 100, e ele começou a trazer numerais negativos. Ou a professora estava ensinando soma, subtração, e ele traz sobre multiplicação. Então, ele começou a trazer alguns conteúdos que não estavam adequados para aquela idade. Então, olha a importância, né, da gente ir além dessas características principais, porque elas são inespecíficas, né? Uma criança que não quer entrar na escola, uma criança que chora, que demonstra não querer fazer atividade, não querer ir para a escola, isso é um ponto de partida. E aí eu vou tentando entender os porquês, e aí chegam informações assim muito mais específicas, né? Que vão levando a gente a entender qual é o perfil dessa criança. E aí eu acho que a gente está falando muito da criança, né? Sobre o que a criança pode trazer de alterações. E aí eu penso também nos adolescentes lá na fase adulta, porque eu acho que quando chega na adolescência, eles passaram por um tempo grande de fazer um mascaramento, que a gente fala bastante, né? Então, quando os adolescentes chegam sem ter sido identificados, eles costumam chegar com um sofrimento muito grande, com um peso muito grande, né? Quem a gente vê, claro, tem adolescentes que conseguem dar conta, né? Mas eu acho que seria interessante a gente pensar também o que a gente observa também na adolescência sobre essas características. Acho que para mim uma das coisas que mais chama atenção quando eu atendo adolescente que a gente levanta a orelhinha para pensar em altas habilidades é essa diferença entre um adolescente que tem um potencial muito grandão, né? Mas que muitas vezes está dando um montão de problema lá na escola. Então, o adolescente, você conversa com ele traz informações assim complexas, ele consegue entender o mundo de uma forma muito bonita, mas ele não está conseguindo acompanhar na escola de alguma forma. Ou porque ele está muito entediado, porque a escola é muito chata, porque eu não concordo com o que os professores estão trazendo. Eu acho que a gente, muitas vezes aqui, Mari, vai falar do ponto de vista de pessoas que precisaram de ajuda. Esse é o nosso ponto de vista como profissionais da saúde e nossos colegas também profissionais da educação. Então, sim, eu acho que um adolescente que chega para você por algum sofrimento, algum problema, seja no ambiente escolar, socialização emocional, mas você identifica que, apesar daquela dificuldade na conversa com você, né, em outros momentos da vida dele, ele mostrou esse grande potencial, aí a gente vai atrás. Muito parecido com o que você está contando do Tutu, que a gente via os potenciais e aí a gente viu um sofrimento. Então, acho que essa dupla, né, potencial e sofrimento, é o que faz a gente investigar. E eu acho que é para a gente já começar a falar da quebra do mito, da criança gênio, da pessoa com altas habilidades que não tem dificuldades, que aprende sozinho, que vence tudo sozinho. Né? A gente vai sempre falar de uma pessoa que vai ter aptidões e habilidades, mas que em algum momento da vida pode enfrentar o sofrimento. Então, eu acho que quando a gente vai falar de pessoas em sofrimento, que é quem é o nosso público, é onde a gente mais vai ter contato, história para contar para vocês, a gente vai ter essa dupla, né? Pessoas que têm uma grande facilidade, uma grande condição, quando estão conversando com você, você vê que a pessoa tem essa condição, mas por algum motivo ela está sofrendo, ela não está conseguindo ter o desempenho, né, que ela gostaria ou deveria ter esperado para ela. Então, eu acho que é por aí mesmo. Agora, pensando nisso, né, nesse nosso viés de amostra aqui, mas também na nossa oportunidade de conviver com famílias, com familiares, além das pessoas identificadas por questões de dificuldades, eu vejo dois perfis, por enquanto, né? Por enquanto na minha vida, ainda estou aprendendo. Mas eu vejo dois perfis que são a pessoa que teve um grande sofrimento, em algum momento precisou procurar ajuda, mas que tem essas características de altas habilidades, e as pessoas com altas habilidades que não chegaram a precisar procurar ajuda especificamente, mas que quando se entendem com essas características, elas passam a entender coisas sobre a vida delas, aspectos do passado, né, vivências, memórias, que mostra que existiram dificuldades, sofrimentos, mas que foram superados sem nenhuma quebra, sem a necessidade de uma ajuda externa, né? Esses dois perfis eu vejo. Então é importante entender que essas características das altas habilidades de superdotação vão influenciar a vida dessa pessoa, na infância, na adolescência, na vida adulta, podendo trazer desde algumas memórias, a necessidade de se entender melhor, de aprender melhor a lidar com as suas características, vamos dizer, usar isso ao seu favor, né? Tanto com a prevenção de problemas, como
há uma forma muito mais eficaz de cuidar das dificuldades quando elas aparecem. Então, como a gente identifica quem tem altas habilidades? No Brasil, a gente não precisa de uma avaliação neuropsicológica completa para identificar as altas habilidades. A gente precisa entender que essa pessoa tem as características de uma inteligência, facilidade para aprender, criatividade, muita energia, e que isso aparece ao longo da vida dela e nos diferentes ambientes que ela frequenta. E isso pode ser feito dentro da sala de aula, pelos educadores, pelos psicólogos e médicos que já acompanham a pessoa em outro ambiente, pelos psicopedagogos que estão fazendo algum tipo de intervenção e avaliação também com essa pessoa. Não existe um caminho padronizado, mas existem estratégias que ajudam a gente a ter maior clareza nessa investigação. Eu vou fazer, Mari, uma sugestão de roteiro a partir do que a gente vem aprendendo na vida e nos estudos. Legal. Tá bom? Qual a importância de ter um médico nesse caminho? Um médico que conheça o neurodesenvolvimento, o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra da infância. Saber se esse neurodesenvolvimento está dentro do esperado ou diferente. Saber se existe um sofrimento e um prejuízo associado a essas características. Muitas vezes esse é o primeiro lugar. Eu vou checar a saúde da pessoa como um todo, o neurodesenvolvimento, e daí vem a minha suspeita. Um outro caminho, ou uma outra parte desse caminho, é a avaliação neuropsicológica. Dentre as avaliações está o teste de QI. O teste de QI, ele vai me dar uma medida da inteligência que vem por meio do raciocínio lógico e memória. Gente, isso não são todas as habilidades e inteligências de uma pessoa, mas é uma estimativa. Então, quem tem um QI alto tem uma chance muito maior de ter essas outras características que a gente conversou. Existe uma relação entre o QI e essas outras características, mas ele não encerra a nossa conversa. Os testes neuropsicológicos são vários testes que vão tentar entender o perfil dessa pessoa, como ela funciona racionalmente e emocionalmente, como ela responde em diferentes habilidades mentais. E isso traz mais informações sobre se essa pessoa tem as características das altas habilidades. Uma outra avaliação muito interessante é a avaliação educacional, seja pelo professor em sala de aula ou pelo psicopedagogo ou educador especial, porque eles também têm instrumentos que medem essas habilidades e essas características e ajudam a gente a entender melhor como esse cérebro funciona. E por último, Mari, a importância de quem já acompanha a gente. Então, se eu já estou em psicoterapia, se eu já estou na TO, terapia ocupacional, se eu já estou em acompanhamento médico por um outro sofrimento, por uma outra investigação, essa pessoa me conhece, ela vai percebendo como eu lido com as minhas dificuldades, como eu penso, como eu funciono racionalmente, e isso também pode ser um complemento importante na investigação. Ou seja, esses caminhos eles podem ser montados de acordo com a experiência da pessoa, aonde ela já passou, o que ela tem disponível na região dela. E eu trouxe, Maria, essa importância de quem já conhece a gente, porque nós estamos falando aqui como é importante estar com alguém que conhece altas habilidades. Só que a gente está falando aqui, como tem pouca gente ainda que conhece altas habilidades. E aí, a pessoa faria, o que eu faço então? Né? Então, essa noção de que quem conhece altas habilidades, com certeza vai ter esses caminhos com mais clareza, porque isso é o que eu vivi. Hoje, sabendo mais, é mais tranquilo da gente conduzir. Mas quem te conhece também é muito importante. Então, o seu professor de sala de aula, seu terapeuta, o médico que já te acompanha, também seria muito valioso nessa investigação. O que eu queria agora convidar a Mari para contar para a gente um pouco de como foi o percurso dela na identificação do Arthur, para ilustrar para a gente uma dessas possibilidades e como que foi o impacto disso. Depois disso tudo que aconteceu, né, com o meu filho, então eu entendo que seria importante a gente conhecer como que ele funcionava. A gente foi procurar quem poderia nos dar esse apoio. E aí, conversei com a Marília, como psiquiatra, que estava estudando essa área, e aí ela me indica, então, procurar uma avaliação neuropsicológica, que para a gente fez muita diferença, porque após a avaliação neuropsicológica, a gente foi entendendo que, primeiro, a avaliação neuropsicológica não é só para altas habilidades, né? Então, a gente queria entender como é que o cérebro do meu filho funcionava naquele momento.
Muitas vezes a gente, como pediatra agora falando, eu percebo que os pais chegam com uma expectativa de que a criança tenha uma coisa ou outra, mas que quando a gente vai fazer mesmo a avaliação, pode aparecer outras coisas ali, né? Desafios e facilidades que aí sim, a partir daquilo, a gente consegue trabalhar e ajudar essa criança. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi essa avaliação neuropsicológica, que é feita por profissionais capacitados para isso, que conhecem essa área. Então, é importante que a gente procure pessoas que façam essa avaliação com muito cuidado, né? Com muita calma, com muito carinho, e que a gente tenha uma conversa também com as crianças sobre para que elas vão fazer essa avaliação. Eu lembro que quando a gente foi fazer com o Arthur, eu falei para ele assim que ele sabia que ele era muito bom em muita coisa, mas que ele tinha dificuldade em muita coisa, ele já tinha essa consciência, né? E que então essa pessoa ia ajudar ele a descobrir o que era muito bom, que a gente podia fortalecer, e o que estava difícil, que a gente podia ajudar a melhorar também. Isso foi muito legal, porque quando ele foi fazer a avaliação, ele foi aberto, assim, vamos lá, vamos entender como é que eu funciono, né? Então, essa avaliação neuropsicológica seria, para mim, o primeiro passo, né? Primeiro conversar, é claro, com o pediatra que acompanha a sua criança, para entender se o que você está achando que possa ser algo nesse caminho realmente tenha fundamento, né? Porque às vezes a gente acaba vendo coisas que o pediatra pode ver outras, pode pensar em outras hipóteses, e aí procurar então essa avaliação. E aí essa avaliação ela é cumprida, é uma avaliação grande, que demanda tempo, demanda bastante energia também da gente, mas que ao final o profissional consegue trazer para a gente então facilidades e dificuldades. E a partir daí a gente, sabendo o que é mais difícil, o que é mais tranquilo, a gente procura então outras pessoas que possam ajudar. No caso da minha parte, né? A gente teve então essa identificação e aí a gente foi procurar uma avaliação com terapeuta ocupacional, por conta de uma questão de sensibilidade, que também pode estar presente, né, em crianças com altas habilidades, uma avaliação com psicopedagogo e depois uma terapia mesmo com psicólogo, né. E aí eu acho que a gente depois vai falar um pouquinho mais de cada uma dessas coisas, mas quando a gente, no meu caso, né, a avaliação com terapeuta ocupacional entrou muito porque ele, no caso do meu filho, né, tinha uma sensibilidade muito grande a muita coisa do ambiente, então a gente queria entender um pouquinho se tinha um transtorno do processamento sensorial também. Exato. E até por orientação até da Marília, porque ele poderia ter esse transtorno que estaria influenciando nesses comportamentos todos que a gente estava olhando e que talvez não fosse só isso, né, que estava ali. Então, a gente fez essa avaliação com o terapeuta ocupacional, foi muito legal, ele gostou muito de fazer e é importante. A gente fez a avaliação com o psicopedagogo, que ajudou muito, acho que foi uma das coisas que mais nos trouxe paz no coração, porque a partir desse momento a gente começou a ter o suporte dos profissionais que sabiam sobre a área. Então, essas dificuldades que a gente tinha na escola, não era só mais eu falando na escola, eu tinha esse suporte. Então, tanto a psicóloga que fez a avaliação neuropsicológica, quanto o profissional o psicopedagogo, conseguem fazer essa conversa com a escola e essa orientação para a escola, porque muitas vezes as escolas também não sabem, não conhecem essa área de altas habilidades. E aí o psicopedagogo consegue avaliar na criança o que ela gosta de fazer, né, quais são as áreas de maior interesse que essa criança tem, e consegue avaliar até quando essa criança chegou, o que pode ser feito para melhorar, como é que a gente faz para não ficar tão entediado lá na escola, né? O que a gente pode fazer dentro do ambiente escolar que pode ajudar essa criança a se adaptar melhor àquele ambiente. Então, acho que o psicopedagogo fez muita diferença para a gente. E aí, no caso do meu filho, a gente entendeu também que ele precisava de uma psicoterapia, né? De um acompanhamento com o psicólogo por conta desse sofrimento que ele vinha trazendo. E aí a gente também faz o acompanhamento com a psicóloga, que também tem experiência nessa área. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes psicólogos que não têm essa experiência podem interpretar comportamentos e, enfim, coisas que acontecem com a criança de uma forma diferente, se a gente não sabe o que esperar da outras habilidades e o que não esperar, né? E aí ele começa, então, a acompanhar com essa psicóloga que também ajuda com a escola e com o dia a dia. Porque é a mesma coisa, ele tem um comportamento e a gente precisa saber como lidar. E a gente precisa orientar o tempo todo os profissionais que estão com ele sobre como lidar com tudo isso. E a Marília, como psiquiatra,
que entra de uma forma muito boa, que veio, nos deu esse suporte, assim, de orientar esses caminhos que eu estou trazendo agora, que eu fui aprendendo mesmo, né, com esses caminhos que a gente vai fazer, e pensar se a gente poderia usar algum recurso terapêutico no sentido de medicação também, né, ou se teria algum diagnóstico diferencial que a gente poderia fazer, que não são só as altas habilidades. Então, a gente consegue, junto com a Marília, ter essa segurança maior de que a gente está fazendo o que a gente pode, né, para o nosso filho, e que a gente está no caminho de ajudar realmente com todos os recursos que a gente pode ter. Bom, como deu para ver, a gente não tem um consenso ainda entre as teorias, nem em como identificar, e existem muitas características que podem variar de pessoa para pessoa, o que é uma ótima oportunidade para a gente continuar com outros vídeos e seguir por aqui conversando. E esse é o convite que a gente faz para vocês, poder seguir entendendo melhor teóricos, condutas, características, como ajudar, as diferentes maneiras com que as altas habilidades podem aparecer e impactar a vida das pessoas. A partir de agora, nós vamos trazer outros convidados para conectar todos esses temas que nós estamos conversando nesse primeiro vídeo. Esperamos por vocês nos próximos. Esperamos vocês para continuar fazendo parte dessa nossa rede. Muito obrigada e até mais!